Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa é a primeira vez que estamos retratando aqui no canal e também por ser um setor bem diferente dentro da economia brasileira, que é a economia criativa através do entretenimento, né? Então estamos falando aqui da Time for Fun, que o nome da empresa é T4F Entretenimento SA. E essa empresa foi uma indicação aqui do Adilson Cardoso de Andrade. Oi, Adilson! Que bom ter você conosco, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação e um prazer poder lhe atender, Adilson. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrão, e manda lá a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, o nosso curso está lá na plataforma Hotmart. Você que pretende aprender um pouquinho sobre análise de balanços voltados para investimento, entender se uma empresa está bem ou se não está bem, como é que está a situação dessa empresa. Então é fácil, através das ferramentas disponibilizadas pela análise de balanço, você vai conhecer todo esse universo aí. Então tem aqui na descrição o link de acesso ao Hotmart, clica lá e venha junto conosco aprender um pouquinho sobre análise de balanços voltadas para investimentos. Mas vamos falar um pouquinho da Time for Fun e para contar toda essa história, uma história que começa lá em 1982, 1983, através de Fernando Alterio. O Fernando Alterio, ele desenvolveu toda uma carreira dentro do mercado financeiro, né? Inclusive tendo uma corretora de valores, etc., até que chega num determinado momento que ele resolve mudar de vida e partir para a área musical, já que era uma paixão da vida dele também, a música, e resolveu seguir por esse caminho através da música. E para começar nesse processo todo, ele inaugura uma casa de shows em São Paulo, já que no Rio de Janeiro, na época, tinha o Canecão, que era o templo da música brasileira, e São Paulo não tinha esse templo também da música brasileira dentro de São Paulo. Então ele fundou o Palace. O Palace é uma grande casa de shows, inclusive já começou forte, já começou com o primeiro show dentro do Palace, foi o show do Roberto Carlos. E a partir daí, então, a coisa começou a se desenvolver através da música, de temporadas, não só no Canecão, mas daí na sequência também em outros locais, promovendo eventos musicais em outros espaços também. Chega no ano de 1997, ele também vai para a Argentina e adquire o Teatro Ópera em Buenos Aires. E aí passa a ter, então, agora duas casas de shows aqui no Brasil e também em Buenos Aires. No ano de 1999, inaugura o Credit Card Hall. O Credit Card Hall, até pelo nome Credit Card Hall, por quê? Porque já era daí uma tendência na época, desenvolvida ali pelo Fernando, que era o name writing. O name writing é você vender o nome da casa de espetáculos para um patrocinador, né? E aí, então, entrava mais no dinheiro desse patrocinador. E aí, no ano de 2000, ele também inova aqui no Brasil com a venda do tickets online, né? Porque até então o ticket era de papel ali e tal, né? Então ele já passou a desenvolver também a venda de tickets online. Chegando no ano de 2001, inaugura mais um teatro lá em São Paulo, que é o Teatro Renault. E daí, na sequência, também no Rio de Janeiro, o Metropolitan, também no Rio de Janeiro, inaugurado pelo Fernando Alterio. E a partir daí, então, com todos esses shows que ele realizava, aí também passou a fazer esses shows em estádios, em grandes ginásios, e promovendo eventos não só nas suas casas, mas também em outros espaços culturais também. Chega no ano de 2005, ele adquire também uma empresa de ticket na Argentina, a Tictec. E no ano de 2006, traz para o Brasil o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, então, quando veio para o Brasil a primeira vez e na sequência também, tudo através da Time for Fun, que deu mais um impulso ainda para a empresa do Fernando Alterio. Chega no ano de 2011, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e aí, com mais recursos ainda, continua investindo dentro desse segmento. E aí inaugura no ano de 2012 o quilômetro de vantagem Hall, também mais um espaço com o nome cedido para um patrocinador que seria a rede de postos Ipiranga. No ano de 2013, o Fernando Alterio traz, através da Time for Fun, o Lollapalooza para o Brasil. Então, o Lollapalooza também é mais um evento promovido pela Time for Fun. No ano de 2015, também passa a atuar agora no Chile, adquirindo uma empresa no Chile também de eventos e entretenimento. No ano de 2016, se une
com Luiz Oscar Niemeyer e adquire, né, traz para dentro da Time for Fun a Plan Music. A Plan Music também é uma empresa conceituada dentro da promoção de shows e de eventos, e traz também junto com a empresa o Luiz Oscar Niemeyer. No ano de 2019, adquire mais uma empresa, agora uma plataforma musical e também promotora de eventos, que é a Popload. E aí, na sequência, também vai ampliando toda a sua participação, só que daí tem um intervalo no ano de 2020, com a pandemia, aí a coisa deu uma parada, né? E a partir da saída da pandemia, aí a Time for Fun começa novamente a se movimentar. Mas para a gente poder entender, tanto é que vai estar no balanço, você vai ver essa paralisação, os efeitos da pandemia, dentro de um setor que foi muito, mas muito atingido pela pandemia. E só para retratar também um pouquinho da grandeza da Time for Fun, os grandes musicais da Broadway também vieram para o Brasil através da Time for Fun, e também os grandes nomes da música internacional também que se apresentaram aqui no Brasil, muitos deles vieram através da Time for Fun. Mas para que a gente possa conhecer o que essa empresa dá dentro da economia criativa, dentro do setor de entretenimento, trouxe para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021 e o balanço agora de setembro de 2022. E através dos números, vamos saber o que é a Time for Fun ou a T4F Entretenimento SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da T4F Entretenimento SA e trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e também agora, dia 30 de setembro de 2022, as informações mais atualizadas da companhia. Começando pelo ano de 2019, o que é a T4F, o que é a Time for Fun? A Time for Fun é uma empresa de 623 milhões de reais, é tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E desses 623 milhões de reais, mais da metade, que 57%, está no ativo circulante, no capital de giro, que fecha com 355 milhões. O volume de dinheiro em caixa no ano de 2019 era de 204 milhões de reais e o contas a receber 108 milhões de reais. No ano de 2020, o ano da pandemia, a empresa ela dá essa encolhida aqui, ela cai de 623 milhões para 529 milhões de reais, o tamanho do patrimônio da empresa. Essa diminuição ocorre aqui no capital de giro, que reduz para 256 milhões, o volume de dinheiro em caixa praticamente estável, aqui com 201 milhões, e o contas a receber despenca para 53 milhões de reais, até porque, como eu falei para vocês, é um ano da pandemia. No ano de 2021, na saída da pandemia, a empresa já começa aqui uma recuperação, já vai para 541 milhões de reais. E desses 541 milhões de reais, vai recuperando aos poucos o seu capital de giro, que fecha agora com 332 milhões, 61,4% da sua representatividade. Aumenta um pouco o volume de dinheiro em caixa, com 230 milhões, e também aumenta o contas a receber, que fecha com 81 milhões. Em setembro agora de 2022, a empresa volta para a faixa de 600 milhões de ativo. E o capital de giro agora passa de 400 milhões, fechando com 402 milhões, 66% a representatividade em relação ao ativo total. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 229 milhões, mas aqui temos o aumento do contas a receber, que fecha em 141 milhões de reais. Tá? Olhando agora a parte de endividamento, a parte de passivo, nós vamos ter as dívidas de curto prazo, as dívidas de longo prazo e o total do endividamento. No ano de 2019, a empresa tinha uma dívida total de 346 milhões de reais, 55,6% o peso da dívida em relação ao ativo total. No ano da pandemia, a dívida aqui até caiu um pouquinho, fechou em 339 milhões, porém o peso da dívida aqui ela ficou um pouquinho maior, 64,1%. Por quê? Porque houve aqui a redução do tamanho da empresa e houve também uma redução do tamanho do endividamento, porém não na mesma proporção, razão pela qual a dívida pesa um pouquinho mais agora, fechando em 64,1%. No ano de 2021, a dívida sobe para 406 milhões de reais, com 75% o peso da dívida, e agora em 2022 a dívida sobe para 462 milhões, com 76,3%. Quer dizer, de tudo que a Time for Fun tem, 76,3% veio através de endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela Time for Fun, onde vamos observar bem o efeito da pandemia. Olha só o que a pandemia fez na empresa.
No ano de 2019, ela teve uma receita de 393 milhões de reais. Antes da pandemia, o ano antes da pandemia, 393 milhões de faturamento. No ano de 2020, olha o que acontece com o faturamento. Ele cai para 10% de tudo que a empresa faturava. Ela fatura apenas 39 milhões. No ano de 2021, ainda sob o efeito da pandemia, o faturamento da empresa apenas 31 milhões de reais. E agora em 2022, com a saída da pandemia, o faturamento volta a crescer, né? Com a volta dos shows, dos espetáculos e tudo mais, o faturamento agora fecha em 281 milhões em 9 meses. Projetando aqui um faturamento para o ano todo, pelo menos aí na faixa de uns 350 milhões de reais. Então ela voltando aos velhos tempos, né? Com as casas lotadas, com os shows lotados novamente, com artistas se apresentando, enfim. 200, isso tudo se traduz em faturamento para a empresa, 281 milhões em 9 meses. Mas em 2019, mesmo com o faturamento alto, a empresa ela já vinha com prejuízo de 71 milhões. Com a pandemia, então, nem se fala, aí o prejuízo pulou para 109 milhões de reais. Em 2021, o prejuízo reduziu para 64 milhões de reais. E agora, em 2022, ufa, a empresa começa a dar lucro novamente, fechando aqui com lucro modesto em 9 meses de 6 milhões e 400. Mas um número interessante visto a empresa está conseguindo reverter uma sequência de resultados negativos. Então, só o fato de parar de perder já é um grande passo. E começar a lucrar, aí é melhor ainda. Então, está aqui os resultados produzidos pela Time for Fun ao longo de todo esse período. Olhando agora nesses quadros aqui, trago para vocês como que está a situação financeira da Time for Fun. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ela sai com índice de 1,29, cai para 1,18, cai para 1,03 em 2021 e agora em 2022 fecha com 1,05. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,05. Paga e praticamente ali equilibrado, né? Sem sobra financeira, porém também não faltando recursos para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo. Já a liquidez corrente, ela mede apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, que sai com índice de 1,60 lá em 2019, cai para 1,40 em 2020, cai para 1,22 em 2021 e agora em 2022 fecha com 1,23. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,23. Paga e sobra um pouquinho ali. Então, quer dizer, a empresa ela não é uma empresa que trabalha com folga financeira, mas também não falta dinheiro para tocar o seu dia a dia. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui o endividamento. O endividamento que sai com 55,6% lá em 2019, no ano da pandemia sobe para 64%, em 2021 sobe para 75% e agora em 2022 fecha com 76,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 76,3%. Aquele quadro que eu sempre trago também dos índices de rentabilidade, nem vou apresentar para vocês, até porque, como vocês viram, os prejuízos que a empresa teve no ano de 2019, 2020, 2021, então todos esses índices são negativos. Mas o que eu trago para vocês são os indicadores relacionados às ações. Nesse quadro aqui, quanto que vale uma ação da Time for Fun? R$2,62. Aliás, perdão, R$2,10. É quanto que ela vale em termos patrimonial. Então, se você pegar o patrimônio, pagar todas as dívidas e dividisse o restante entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$2,10. Porém, uma ação da Time for Fun é vendida a R$2,62. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,25. O que vale 1 é vendido por 1,25. Portanto, o ágio na venda das ações da Time for Fun é de 25%. Lucro por ação, tomando como base os últimos 12 meses, então, consequentemente, carrega prejuízos que vem lá de 2021, então ela ainda está em 12 meses acumulando aqui um prejuízo de 23 centavos por ação e, consequentemente, a rentabilidade negativa de 8,78%. Devido aos prejuízos que a empresa veio acumulando ao longo do tempo, não tem dividendos por ação. E aí a relação P/L também não existe, visto a empresa precisar dar lucro para ter prazo de retorno. Free float da companhia fecha em 41,8%. O que é o free float? É a quantidade de ações que estão circulando fora da mão dos controladores. E o tag along da empresa fecha em 100%. Isso quer dizer que se a Time for Fun for vendida, o controle da empresa for vendida, o valor que será pago
para os majoritários é o mesmo valor que será pago também para os minoritários, então está aí o tag along de 100%. Trago também aqui esse quadro aqui trazendo, mostrando para vocês, né, o valor, o comportamento do valor das ações da Time for Fun. Lá em 2017 as ações eram comercializadas a R$ 8,20. Aí ainda em 2017, começando ali em 2018, a ação chega a bater em R$ 10,70 aproximadamente. E a partir dali de 2018 para 2019, ela vai numa sequência de quedas ali, até chegando à véspera ali da pandemia, com a sua cotação na faixa de R$ 6,20. Entrando na pandemia, aí despencou. Ela atingiu lá aquele ponto lá de R$ 1,38 o valor de uma ação. E aí ela foi se arrastando na faixa ali de R$ 3 durante todo o ano de 2020. Em 2021 passa para um outro patamar ali na faixa de R$ 3,60, R$ 4, chegando no final da metade de 2021 ali, já atinge R$ 7,50, mas não se sustenta e aí começa todo o processo de queda e vai ali numa queda gradativa ali, culminando com a cotação final agora em 2022 na faixa de R$ 2,00. R$ 2,62 aproximadamente, né? Então mostrando nesse quadro aqui quando que a ação teve seu valor mais alto, quando que ela teve seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Time for Fun. Tá, então, mais uma empresa analisada, uma empresa na área de entretenimento, né? O entretenimento que quando a gente assiste um show, quando vê um musical, alguma coisa assim, né? Não dá a impressão assim da grandeza e de quanta gente que esse setor emprega, né? Então é um setor que ele emprega muita gente, movimenta muitas atividades no seu entorno. E aí, consequentemente, é um setor que também gera muito emprego, gera muita renda, gera muito desenvolvimento. E agora, com a saída da pandemia, esperamos que esse setor ele se fortaleça cada vez mais, porque também um país, né, e uma sociedade, de uma forma geral, precisa de entretenimento, precisa do lazer, precisa da cultura, precisa da arte também para poder se desenvolver. E fica aqui então a nossa torcida pela Time for Fun para que ela possa crescer cada vez mais, não só ela, como todas as empresas ligadas a esse setor que gera tanto emprego assim, gera tanta oportunidade para um monte de gente aí que vive da arte, que gosta da arte. Então fica aqui a nossa torcida. E fica também a nossa torcida para você que é investidor e investidora, que na hora de comprar ações, naturalmente que tem que ter certos cuidados, né? Escolher a empresa, saber o que é essa empresa, saber como que funciona esse mercado, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, como que está em termos de endividamento e naturalmente a lucratividade, a rentabilidade, que é o que vai lhe proporcionar o retorno dentro dos seus investimentos. E com esses investimentos, você poder montar o seu patrimônio, construir o seu patrimônio, para lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.